A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Eu queria falar um pouquinho sobre Série D, que você sobe. Sim. Me lembro quando o Elano assumiu a Ferroviária para jogar Série D e teve uma das melhores campanhas naquele ano e aí chegou no mata-mata, patou e perdeu nos pênaltis e caiu fora. É uma competição muito indigesta por isso, porque não é pontos corridos, então assim, você mesmo fazer a melhor campanha, você chega ali, um empate é pênalti, perdeu, tá fora, acabou. Como é que foi esse acesso e quais as dificuldades de jogar um campeonato de Série D no Brasil hoje que pro calendário do ano que vem vai aumentar o número de participantes? Né? E eu volto para jogar a Série D. Volta para jogar com o Ipatinga. Com o Uberlândia. Com o Uberlândia, desculpa. Se não me falha a memória, 96 equipes, eu acho. 96, é isso, no novo calendário. No novo calendário. Então vamos falar de 2024, porque nós jogamos 23, após essa ascensão toda que eu falei, e aí nós erramos nas contratações. Como nós ganhamos um dinheirinho na Copa do Brasil, nós passamos a contratar alguns jogadores com valor um pouco mais alto, que estavam acostumados a jogar Série B, Série C, e Série D é um campeonato totalmente diferente. Nem sempre o craque que consegue jogar a B e a C vai conseguir performar na D. Por quê? Logística ruim, campo ruim. Hoje você está em Maringá, amanhã você está no Nordeste, daqui a pouco você está em outro lugar. E essas logísticas acabam prejudicando, né? E no primeiro ano nós não aproveitamos, não tínhamos esse entendimento. Para o ano passado do acesso, o que nós fizemos? O Maringá nos deu a oportunidade de viajar 2, 3 dias antes, e as viagens de avião levava mais staff, mais jogador, porque a CBF dá uma cota de passagem aérea, e eles acrescentavam a mais, mudava o tipo de hotel que a CBF dava, colocava num hotel um pouco melhor, para que houvesse uma alimentação melhor, um conforto melhor para os atletas, e chegar 2, 3 dias antes, dependendo do estado, da cidade, para ter aquela adaptação. Então isso contou muito. Montamos um time da divisão, com jovens, não um time muito velho, mas com muitos jovens, e mesclamos com alguns jogadores experientes. Uma premiação boa, tanto pelo acesso quanto por jogo, que isso também faz muita diferença. Premiação por parte do clube. Por parte do clube. O clube... pode falar de valor? Pode. Claro. O clube deu 1 milhão pelo acesso, numa Série D. Disso dividido entre técnicos e jogadores. Jogadores, isso. E todo mundo do clube, né? Deu 1 milhão de acesso e mais a premiação dos jogos, que é o bicho que todo mundo fala, que também era alto. E isso também é um combustível a mais. Salário em dia, estrutura boa. E aí nós tivemos um time que, com toda a humildade... Falou de dinheiro, né, irmão? Todo mundo corre, né? Tem alguns termos que a gente usa que não dá para usar aqui no programa. Que a rapaziada... da bola, né? O jogador de futebol é piranha da bola. E aí a rapaziada fechou, nós nos fechamos ali, o esquema deu muito certo, mudamos o jeito de jogar, mas ainda com uma marcação individual, um estilo bem agressivo, num 3-3-4, usando os alas como os alas eram extremos, que foi que deu muito certo para nós, e jogamos com 2 centroavantes enfiados lá à frente da defesa dos caras. Então era uma coisa que ninguém esperava. E aí você faz a primeira... Eu não vejo ninguém jogando em 3-3-4 na Série A. Não vejo. Nem na Série B. Não tem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque... E respaldo, né? E respaldo da diretoria. Eu quero entender depois esse esquema, cara. Te explico. E aí, cara, deu muito certo, foi esse conjunto, só que nós fizemos uma primeira fase onde nós nadamos de braçada. Só que que é o que você falou anteriormente da Ferroviária, não adianta nada, porque é mata-mata, são 3 mata-matas, eram 3 mata-matas. A gente pega a Portuguesa do Rio, que vinha batendo na trave nos últimos 3 anos, primeiro jogo contra a Portuguesa lá, ganhamos de 3-1, primeiro jogo do mata, voltamos para Maringá, com 5 minutos a Portuguesa abre 1-0 com o gol do Hernani Brocador, e o jogo só dando Portuguesa, eu suspenso. Fui julgado na semana do jogo mais importante nosso
eu fui julgado e peguei mais um jogo de punição pelo ano anterior. Nossa. E aí a gente já começou a pensar o quê? Arbitragem, Carioca, Portuguesa do Rio, 3 anos batendo na trave, e aí você tem que jogar contra isso também, que é uma coisa que não tem como esconder, isso a gente fala, e eu falei em coletivas também, que era uma preocupação nossa, pegar equipes do Rio e equipes de São Paulo, porque a gente não sabe. O eixo. Você acha que há um favorecimento, assim, incutido ali, obscuro? Cara, eu acredito muito, e não é para gerar polêmica, eu acredito que isso aconteça. E, cara, aí a Portuguesa deitando em nós e a gente não conseguia jogar, até que um lance vai um jogador da Portuguesa expulso, que o VAR chamou, e aí veio a surpresa, o lance já tinha passado, o VAR chama, expulsa o jogador, e aí nós viramos o jogo para 3-1, ganhamos o primeiro mata-mata, não dá tempo de comemorar, porque tu já tem outro mata-mata, e você tem que ganhar. E o último jogo a gente pega o jogo do mata-mata contra a Inter de Limeira, que também vinha batendo na trave, que subiu esse ano. Ganhamos de 1-0 da Inter lá, e depois, se eu não me engano, empatamos, ganhamos de 2-1 em Maringá. Só que assim, são coisas que você não tem como prever. Nós estávamos com a confiança elevada, por toda a primeira fase que foi feita, e a maneira, porque você ganha um jogo da Portuguesa do Rio de 3-1 fora de casa, no primeiro tempo nós fizemos 3-1. Fizemos 3-0 e tomamos um gol no segundo tempo. Com eles sem chutar no gol. Então você fica com a confiança extremamente elevada. O Júlio estava vivendo um grande momento, o Maranhão, que hoje está no Atlético Goianiense, vivendo um grande momento, o Léo Ceará, que está no outro time do Rio jogando a Série B, Volta Redonda, vivendo um grande momento, o Rodrigo, que está no Fortaleza, vivendo um grande momento, na minha concepção era o pilar do nosso time. Então assim, o time muito bem encaixado, só que isso não caracterizava acesso, porque se não corresse, não vai. Então assim, esse é o lance da Série D. Agora, com esse novo modelo, eu acho que você tem que investir um pouco mais nessa questão de logística, porque são 96 equipes. Mas eu acho que vai ser regionalizado as primeiras fases, né? Mas não tem diferença, porque o mata-mata de 3 passa para 5. Você entende? Então você tem 5 mata-mata para chegar no acesso, cara. A CBF banca a logística dos times? Ela banca uma determinada quantidade de passagens e a hospedagem. E aí o Maringá fez diferente, né? O Maringá, ele pegava essa hospedagem, melhorava, porque é questão de cardápio, porque existe essas coisas, né? 2 tipos de proteína. A diferença, isso é o detalhe, É né? o detalhe. Eu atrelo o nosso acesso à equipe e esse detalhe. Isso foi fundamental. Quando nós fizemos a reunião para o início do ano, foi para falar sobre isso. Porque eu subi no Ipatinga sem dinheiro, a gente não tinha dinheiro para nada. O que eu tive de ideia? Porque como os jogadores comiam muito mal no CT, eu chamei o presidente, que é o Nicanor, era na época, e falei, presidente, para você fazer um grande jogo, você precisa dormir e comer bem. Conversa com essas pessoas da SAF se a gente consegue ir 2, 3 dias antes. Qual é o agravante do Campeonato Mineiro? A distância de logística. Então era uma viagem de 12, 13 horas De ônibus. de ônibus. Nossa. 7 horas, você saía de Ipatinga, que era Vale do Aço, para ir jogar contra o Varginha, que é lá em Varginha, que nós estamos aqui em São Paulo, é do lado de São Paulo, e a distância dava 13 horas. E aí nós fizemos dessa forma em Maringá, e eu propus isso para os caras do Maringá, para ver se dava certo. Os caras falaram, tem sentido. Conversamos com o pessoal da nutrição, conversamos com o preparador físico, os caras falaram, é um baita cenário. Houve esse investimento, mas para isso nós tínhamos que chegar na terceira fase de Copa do Brasil, porque senão o clube não aguentaria, porque aí entrava essa grana extra, e foi o que deu certo. Então a Série D ganha-se em logística, na minha concepção. Além do futebol, a logística é uma coisa que faz muita diferença.